Fala, navegantes! Menino Fake aqui, mais uma vez. Pessoal, hoje vamos falar sobre o caso do PC Siqueira. Esse caso que já tem acho que umas 2 semanas que saiu. Um caso que já deu uma desenrolada. Eu até quis esperar para dar uma desenrolada para poder comentar. Esse é um caso que eu não comentaria ele no hype, tá? Porque é um caso muito delicado. Desses últimos 3 vídeos que eu fiz aqui, esse é o caso mais delicado, sem sombra de dúvidas. Então é um caso que eu me reservo o direito de esperar desenrolar para poder comentar, para a gente ter uma noção mais ampla da situação. Então, pessoal, o que aconteceu? Vocês lembram que ocorreu aquele caso do PC Siqueira envolvendo ele compartilhar uma foto de uma menina de 6 anos de idade sem roupa, que, segundo o que consta no vazamento, foi a própria mãe da menina que compartilhou com o PC Siqueira e ele mandou para um amigo. Enfim, toda essa conversa saiu, vocês já sabem, né? Enfim, o PC a princípio desmentiu, fez uma postagem no Instagram desmentindo, falando que era fake e que a verdade apareceria, que ele já entrou em contato com os advogados, alguma coisa assim, eu não lembro porque ele apagou essa postagem. E assim, sobre ele ter apagado essa postagem, eu não acho que incrimina ele, mas eu acho que é um indício. Não deixa de ser um indício, é estranho ele falar que era fake, depois apagar. E ele apagou principalmente porque vazou o áudio, um áudio bem característico, né? Com a voz dele, com o jeito de se expressar dele. E depois desse áudio, aconteceu do Cauê Moura fazer o tweet falando que o benefício da dúvida havia se esgotado. E eu acho que foi por isso que ele apagou o post. Foi por causa da reação do Cauê, em vez de ser por causa do vazamento do áudio em si. Por quê? O Cauê Moura, eu acho que, assim, nos últimos tempos ele estava sendo o BFF, o Best Friend Forever do PC Siqueira, né? Quando ele notou que o melhor amigo dele ali, daquele momento, virou as costas, eu acho que ele ficou um pouco mais acuado, tá? É isso, essa é a minha leitura. Agora sim, se ele é de fato isso que estão falando, que os vazamentos apontam, indicam, isso aí a gente não sabe, tá? A gente precisa ser muito cuidadoso na hora de cravar, de imputar um crime dessa magnitude a uma pessoa. Não estou dizendo que ele é inocente, tá? Não estou dizendo. Eu até fiquei bem em dúvida, porque no meu interior, eu torço para que seja mentira. Sempre quando aparece um crime desse, eu torço para que seja mentira, porque realmente é uma coisa muito, muito triste, muito pesada. Mas assim, a gente tem que prestar atenção antes de cravar uma coisa, de cravar qualquer coisa que seja, porque às vezes na ânsia da gente fazer um julgamento muito rápido, a gente pode acabar acusando pessoas inocentes injustamente, tá? Não estou dizendo que esse seja o caso, tá? De forma alguma eu não tenho resposta para isso. Mas às vezes é bom a gente esperar o desenrolar da história e às vezes acusar uma pessoa culpada com um pouco de tempo depois do que acusar pessoas inocentes, tá? Porque eu acho que a coisa mais triste que você pode passar, uma das, né, é você ser acusado publicamente de algo que você não fez. Então, ter essa parcimônia, esperar para julgar alguma coisa, vai fazer com que você realmente demore um pouco mais para acusar culpados. Mas, por muitas vezes, vai fazer você se livrar
de acusar injustamente uma pessoa inocente, que é uma coisa muito triste, tá? Não se esqueçam daquele capítulo de Chaves, que todo mundo acusa o Chaves injustamente de ter roubado as coisas da vila, tá? Desde criança a gente aprende o tanto que é ruim, o tanto que são ruins as injustiças. Enfim, esse caso tá com a Polícia Civil, estão investigando e eles vão chegar a uma conclusão. Então, o que a gente pode fazer é esperar. O próprio PC Siqueira, ele tá fazendo alguns posts enigmáticos no Instagram. Muita gente achou que ele ia se matar, mas ele falou que não vai. Ele falou que a verdade vai aparecer. Ele tá transparecendo até uma certa confiança, que distou um pouco do que pareceu quando ele apagou o post, tá? Ele tá demonstrando essa confiança. Não sei. Assim, o áudio vazado, eu acho difícil de ser deepfake, que muita gente apontou que poderia ser. A conversa pode perfeitamente ser deepfake. Agora o áudio, ele não pode ser deepfake, porque deepfake é quando você modifica a voz com programas de áudio. Eu vi muitas pessoas especialistas em áudio, em conteúdo de áudio, que trabalham com isso, dizerem que é muito difícil que isso seja modificado, que seja uma voz modificada. Porém, não precisa ser deepfake para ser falso, tá? Vocês já viram o Eric Johnson imitando as pessoas? Ele imita muito bem, ele não precisa de deepfake para se passar por uma outra pessoa até no telefone. Você vê direto aí trote de pessoa imitando uma outra pessoa no telefone e as outras pessoas acreditando. Tá? Então, você consegue simular uma voz de uma outra pessoa, e aí você pegando os trejeitos, você consegue se passar até por uma outra pessoa. Eu acho difícil que seja isso, mas é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Vocês entenderam? A gente não pode descartar. Então, é importante a gente esperar, porque pessoas profissionais vão fazer a investigação e vão atrás da verdade. A polícia vai investigar isso e vai saber o que há de verdade por trás disso. Então a gente tem que esperar. Nenhum de nós aqui é especialista em investigação pra gente poder cravar assim tão rápido. Entendeu? E pode ser que seja tudo verdade mesmo. E, inclusive, essa questão aí do PC ter esse distúrbio mental que faz ele sentir atração por crianças, que eu não posso dizer o nome aqui, dá pra gente pensar até numa situação que eu vou até propor aqui no fim do vídeo, uma situação de um paradoxo dessa situação que no final do vídeo eu vou lançar pra vocês e vocês vão tentar resolver esse paradoxo, porque eu não consegui resolver, tá? Mas o PC mesmo, ele falou em um vídeo anterior dele sobre como que uma pessoa que tem esse transtorno mental de sentir atração por crianças, como que ele faz quando ele descobre, supondo que ele não cometeu o crime, como que ele faria para se tratar? Porque uma pessoa não tem como se tratar hoje em dia. Entendeu? Se ela sabe que tem esse distúrbio, mas ela não executou o ato. E ela não quer executar, mas ela quer se livrar desse distúrbio também. Não tem como. Vocês entenderam? Então, esse é um caso muito delicado. Assim, a gente tem que desconfiar do próprio Rafinha e do próprio Cauê eles que convivem com o PC Siqueira, terem virado as costas tão rápido, menos de uma semana. Lógico que a pressão é muito grande para eles se posicionarem, e é uma coisa que é um tipo de crime que você quer se dissociar dele o mais rápido possível. Sabe? Ninguém quer estar vinculado com isso. Só que aí a gente também pode pensar, se eles se desvincularam tão rápido dessa história, então será que eles têm uma certeza na cabeça deles de que essa história tem mais chance de ser verdade do que ser mentira? Se eles têm essa certeza, não é só baseado no que saiu, porque eles eram muito próximos dele, do PC, antes. Então não pode ser só baseado no que saiu. Será que eles já tinham
alguma noção de que isso poderia acontecer antes? Então agora que eles viram o negócio estourar, eles já pularam fora porque eles sabiam que tinham antes. Mas se sabiam que tinham antes, como é que eles deixaram essa coisa se desenrolar? Entendeu? Então tem muitas questões aí que a gente precisa prestar atenção, tá? Existem todas essas questões aqui que eu tô falando. Não esquece, você que tá aí ouvindo, de deixar nos comentários a sua opinião sobre essa situação. O que você acha? Não tenha medo aqui de, por exemplo, acusar injustamente, porque aqui a gente está falando o que a gente acha, o que a gente acredita que seja, sem julgar e sem determinar, sem ter a investigação completa. Eu acho que ninguém que deva fazer isso, mas dizer o que parece baseado em evidências, vocês podem tentar dizer aí nos comentários, que eu quero saber o que vocês pensam, tá? Vamos agora para aquele paradoxo que eu falei para vocês antes. Vamos supor que existem pessoas que têm esse distúrbio mental que fazem elas sentirem atração por crianças. E vamos supor que existe uma instituição médica, psiquiátrica, que queira tratar dessas pessoas, tá? Essas pessoas que têm esse distúrbio. Por quê? Porque se você tratar as pessoas que têm o distúrbio, o crime consequente desse distúrbio vai diminuir, vai parar de acontecer. Então você tem interesse em tratar as pessoas com esse distúrbio. Então vamos supor que tem essa instituição médica, psiquiátrica, que queira tratar. Para ela fazer as pessoas irem se tratar nessa instituição, ela tem que garantir o sigilo dessas pessoas, porque ninguém quer. Pensa, a pessoa que tem um distúrbio, ela não quer que as outras pessoas saibam que ela tem. Ela quer tratar em sigilo, porque a sociedade é muito dura com esse tipo de coisa. Então a pessoa não quer. Então ela quer se tratar, mas ela quer fazer isso anonimamente. Então a instituição médica, ela tem que garantir o sigilo. Porém, uma vez que a instituição médica sabe quem são essas pessoas que têm esse distúrbio, moralmente, se a gente for pensar, ela deveria avisar as pessoas próximas a essa pessoa que tem distúrbio, para evitar o contato dessa pessoa, enquanto ela não estiver plenamente curada, com crianças pequenas. Concordam comigo? Mas como que ela vai fazer isso se ela, para as pessoas irem até essa instituição e se tratarem, ela precisa garantir o sigilo? Então o que ela faz? Você acha que ela tem que garantir o sigilo para vir mais pessoas e assim elas serem tratadas e diminuir o crime? Ou você acha que ela deveria informar, porque ela não poderia deixar as pessoas próximas não saberem e correr o risco potencial de ter uma pessoa com esse distúrbio próximos de crianças? Vocês conseguem entender o paradoxo que existe aí? Eu não consigo resolver esse paradoxo na minha cabeça. Vocês conseguem? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Mas então é isso, pessoal. Espero ter sido claro aqui no que eu falei. Como eu disse, é uma questão delicada. Eu não estou acusando ninguém, muito menos inocentando ninguém também. Eu quero saber a verdade. E se for o caso, eu quero a punição necessária. Mas eu quero a punição em cima da verdade. O que você acha disso? Comenta pra mim, deixa o like e se inscreve no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.